Ela não era só uma mulher bonita. Ela não era só uma mulher rica. Ela não era só uma mulher corajosa somente. Ela era uma mulher diferente. Ela era uma mulher temente a Deus. Uma mulher que todo homem gostaria de ter. Prepare-se para mergulhar nessa história emocionante de Abigail. Uma mulher de coragem, determinação e sabedoria, que desafiou as convenções de sua época para fazer a diferença. Em um mundo onde casamentos eram arranjados e as aprovações dos pais prevaleciam, ela se viu presa em uma união desigual com um homem insensato e cruel. Abigail e Nabal não formavam um bom par. Nabal dificilmente poderia ter escolhido uma esposa melhor. Já Abigail dificilmente poderia ter se casado com um homem pior. Nabal era duro e mau nas suas práticas. Por ser tirano e beberrão, muitas pessoas o temiam e não gostavam dele. Mas ao invés de se submeter passivamente a um destino infeliz, Abigail decidiu tomar as rédeas de sua própria vida. Tudo começou com Nabal. Como sempre, ele havia agido de modo cruel e insolente. Só que desta vez tinha insultado o homem errado, o estimado comandante de um grupo de 600 guerreiros leais e bem treinados. Davi estava fugindo do ciumento e assassino rei Saul e morava numa região desértica com seus homens, e nesta circunstância Davi lutava com seus homens para sobreviver. Com certeza, eles tinham de caçar para comer e enfrentavam muitas dificuldades. Nabal morava em Maom, mas trabalhava e provavelmente tinha terras ali por perto, em Carmelo. Estas cidades ficavam entre montes cobertos de pastagens boas para criar ovelhas, incluindo as 3.000 ovelhas que Nabal possuía. Devido a isso, Davi enviou 10 mensageiros a Nabal pedindo ajuda. Davi escolheu o momento certo. Era a época festiva da Tosquia e era comum fazer banquetes e demonstrar generosidade. Davi também escolheu bem as palavras, usando termos respeitosos. Ele até se referiu a si mesmo como teu filho Davi, talvez reconhecendo respeitosamente o fato de Nabal ser mais velho. A reação de Nabal surpreendeu o comandante das tropas de Davi. Nabal lançou insultos sobre eles e começou a reclamar por causa de seu precioso pão, água e carne. Ele zombou de Davi, dando a entender que ele era insignificante e o comparou a um servo fugitivo. E essa forma de encarar Davi o fez lembrar da maneira que Saul o tratava. E assim, Davi ordenou seus soldados, dizendo-lhes: cingi-vos cada um da sua espada, e armados, Davi e seus 400 homens saíram para lutar. Ele jurou que eliminaria todos os homens da casa de Nabal. Foi aí que um dos jovens trabalhadores de Nabal, talvez um pastor, procurou Abigail, acreditando que ela pensaria em algum plano para os salvar. Mas o que uma única mulher poderia fazer contra um exército? Abigail pensou e agiu rápido. Ela preparou um presente generoso para Davi e seus homens. Incluía pão, vinho, carne de ovelhas, grãos torrados, tortas de passas e de figos. Ordenou que seus servos fossem à frente com as provisões, depois seguiu sozinha. Pouco depois, Abigail se encontrou com Davi e seus homens. Novamente ela se apressou, dessa vez para descer do jumento e se curvar diante de Davi. Então abriu seu coração, fazendo uma forte súplica por misericórdia em favor de seu marido e os de sua casa. Ela assumiu a responsabilidade pelo que tinha acontecido e pediu o perdão de Davi, e que tinha total confiança em Davi como representante de Jeová, reconhecendo que ele estava travando as guerras de Jeová.
Também indicou que sabia da promessa de Jeová sobre Davi e o reinado, pois disse: Jeová certamente te comissionará como líder de Israel. Além disso, pediu que Davi não fizesse nada que pudesse trazer culpa de sangue sobre ele. E Davi, comovido com suas palavras, lhe disse: Bendito seja Jeová, o Deus de Israel, que te enviou nesse dia ao meu encontro. E bendita seja a tua sensatez, e bendita sejas tu que neste dia me contiveste de entrar em culpa de sangue. E Davi a elogiou por ter tido coragem de ir imediatamente ao encontro dele, e reconheceu que Abigail o havia impedido de ter culpa de sangue. Ele lhes disse: Sobe em paz para tua casa. E humildemente acrescentou: Escutei a tua voz. E a caminho de casa, Abigail com certeza refletiu naquele encontro. Ela deve ter percebido o contraste entre aquele homem fiel e bondoso e o homem bruto com quem havia se casado. Como esposa fiel, contou o ocorrido a seu esposo Nabal. Sem dúvida, ela esperava uma reação explosiva, talvez violenta. Mas Nabal ficou sentado imóvel. O coração ficou morto dentro dele. O relato diz que Jeová feriu a Nabal e o seu fim veio a uns 10 dias depois. Assim, além de se ver livre de um péssimo casamento, Abigail recebeu mais uma bênção. Quando Davi soube da morte de Nabal, enviou mensageiros com uma proposta de casamento. Ela respondeu: Eis a tua escrava como serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. Ela enfrentou desafios em sua nova vida ao lado de Davi. Mas sua coragem, sabedoria e lealdade a tornaram uma esposa valorizada e protegida. Assim como Davi, que a valorizava, Jeová Deus ama e valoriza as mulheres discretas, corajosas e fiéis como Abigail. O que achou da história? Na sua opinião, o que você faria diante de um casamento com um homem tão imprestável como Nabal? Tenho curiosidades em saber, principalmente se está passando por uma situação semelhante. Deixe seu comentário, pois nossa intenção é que um possa ajudar o outro com suas experiências e conselhos. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Assim, será avisado quando eu postar um novo vídeo. Fique na paz e que o Senhor lhe abençoe.